Olha, eu pareço bem calmo na hora de gravar esse vídeo, mas na verdade eu não tô calmo. E eu também não tô feliz por tudo que está acontecendo. Dizem que em 24/8, não, Raposo, 24/9 o mundo vai acabar. Eu tô apavorado. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. E se tem alguém qualificado para falar sobre o fim dos tempos, é este que vos fala. Afinal de contas, eu sou nacionalmente conhecido como o pastor do Apocalipse. E se alguém tem essa informação, esse cara sou eu. E tem muita gente que diz que eu tenho ligações diretas com Illuminatis terraplanistas, que sabem de antemão tudo que vai acontecer, porque são viajantes do tempo que voltaram e contaram tudo para mim. Hã? Isso deve ficar meio bagunçado na cabeça das pessoas. Afinal de contas, eu sou um cara que construiu um bunker embaixo da terra. Estou gravando para vocês de um abrigo subterrâneo abastecido com comida, com segurança, com várias coisas aqui, portas de aço blindadas e tudo mais. Como que um cara como eu pode ficar tirando sarro de 2012? Apesar que 2012 foi uma conspiraçãozinha bem elaborada, tinha uma historinha e tudo mais. Agora nem isso mais tem. Agora as pessoas estão simplesmente colocando uma data para o apocalipse e sentando e esperando. E os compartilhamentos são milhares. As pessoas querem ver mesmo o circo pegar fogo ou pelo menos colocar um medo no coraçãozinho do coleguinha de mente mais fraca. A grande verdade atrás disso tudo não é que a preparação para um grande evento seja algo inútil. É para qual grande evento você se prepara. Você fica naquela de que tudo é só uma historinha e a sua preparação acaba virando também uma historinha. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje não é a discussão se a morte da rainha da Inglaterra vai impactar na produção de ovos do planeta e a temperatura vai cair quando o asteroide bater. Não, não é essa discussão que eu quero trazer para você. É a discussão que traz as pessoas a se prepararem de modo real e as outras que só vivem de fantasia. E tem três tipos de pessoas que fazem isso. Aquelas que fazem só para zoar mesmo, porque acham que o assunto é interessante. Aquelas que pegam essas histórias e acreditam de verdade nelas e simplesmente largam tudo, tipo, já que ferrou tudo mesmo, eu vou parar e seja o que Deus quiser. E as outras que assistem isso tudo e percebem o quanto isso pode afetar pessoas como nós, que somos os sobrevivencialistas reais. Para muitas pessoas acaba sendo 8 ou 80, ou eu me preparo para o apocalipse de vez, ou eu não faço absolutamente nada. O que elas esquecem é que a encrenca, a ameaça e as grandes tribulações já estão acontecendo, que nós já estamos passando por ela, e é para essas, as reais, que você tem que se preparar. Sinceramente, só não está preocupado com o preço e a disponibilidade de alimentos atualmente quem tem o todinho na geladeira porque o pai colocou lá e que nunca precisou comprar comida na vida, porque o resto todos das pessoas está preocupado sim com a sua segurança alimentar, se não agora, mas para o futuro. Um grande número de pessoas prefere nem olhar para o que está acontecendo, porque assim pode continuar levando sua vida da forma mais comum possível, indo para o baile funk, comprando telefones celulares caros, gastando o que não tem e ficando endividado, sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro. Para outro grupo de pessoas, o que vai acontecer no futuro é muito importante, porque todo mundo sabe que uma guerra lá do outro lado do mundo pode afetar o que acontece dentro da sua casa. Eu não sou sobrevivencialista porque eu acredito que um super asteroide vai bater na Terra a qualquer momento e ninguém vai contar nada para você. Um abrigo como esse não serve para quando os zumbis começarem a invadir a Terra. Muito pelo contrário, ele serve, por exemplo, para te dar segurança. Porque sim, nós temos um índice de violência no Brasil muito grande e é extremamente fácil alguém como chegar com uma chave de fenda, arrombar sua casa e levar tudo do que tem lá dentro. Um abrigo como esse te protege disso. Também te protege de grandes eventos climáticos. Você
está antenado nas notícias, você viu nesse último ano a quantidade de eventos climáticos destrutivos que afetaram várias cidades do Brasil, desde enchentes até tornado-bomba, ciclone-bomba e o diabo-a-quatro, que tem causado enormes estragos para aqueles que simplesmente acham que a vida é cor-de-rosa. Pessoas mais bem preparadas sofrem muito menos com esse tipo de evento. E é basicamente para eventos reais que o sobrevivencialista se prepara, e não por uma data qualquer ou outro apocalipse que é sempre gigantesco e sempre o fim da civilização. Você nunca vai ver uma previsão como essa sendo para coisas pequenas, coisas que são basicamente irreais. É sempre o sobrenatural, apostando que a sua fé vai te levar a acreditar nesse tipo de coisa. E antes que eu fale um pouco mais sobre fé, eu quero saber exatamente o que você pensa sobre isso. Você acredita nesses presságios de internet onde o mundo vai acabar no outro dia? Se não, para que você se prepara? Por que você está aqui no canal de sobrevivencialismo se preparando e aprendendo técnicas? É para apocalipse zumbi ou para eventos mais reais? Coloca aí o porquê você se prepara aqui nos comentários. O que você acha que vai acontecer de verdade? Eu vejo muita gente brincando com a fé das pessoas, levando as pessoas a acreditar nesse tipo de coisa, sendo que as pessoas deviam ter um pouco mais de fé em si mesmos, nos seus preparos, naquilo que elas podem fazer para se preparar. Tem uma evolução imensa dentro do sobrevivencialismo e preparação, tanto como ser humano, como de coisas que você pode colocar que são realmente úteis na sua casa. Tem muita gente aí juntando papel higiênico para o próximo colapso em 24/9, sendo que eles deviam estar literalmente comprando uma lanterna para um possível apagão, porque a temporada de chuvas e de tempestades, principalmente no sudeste e no centro-oeste do Brasil, começa agora. E a chance que você tem de ficar completamente no escuro e até causar um acidente na sua casa é gigantesca. Então vale muito mais a pena, ao invés de você ficar juntando papel higiênico, você comprar uma lanterna. E a lanterna é só uma analogia. Você devia estar investindo hoje em coisas que são úteis para você. Mas a verdade é que grandes eventos sempre te deixam uma chance de se preparar. Eles não acontecem de uma hora para outra. Veja, nós já tivemos bons exemplos aqui, como a pandemia, por exemplo. Ela não foi uma coisa que começou de uma hora para outra e caiu no colo de todo mundo. Não, você teve um tempo para ver o que estava acontecendo no mundo inteiro. O problema é que quando você está nesse ambiente virtual, você vê as coisas acontecendo em outro país e você acha que simplesmente não vão chegar até você. Você vai ver agora o colapso da Europa e vai achar que algo do tipo jamais pode acontecer aqui no Brasil. Por quê? Eu não sei. Porque países que têm uma estrutura muito melhor que nossa já estão passando um grande sufoco, desde alimentos até de energia. Por que não vai chegar a nossa vez? Por que aqui nunca vai acontecer? Será que a nossa fé de que Deus é brasileiro e sobrevivencialista chegou de vez e a gente não precisa fazer mais nada para nos preparar e para garantir a segurança da nossa família? Será mesmo? Nós temos problemas reais. Nós temos ameaças reais no nosso dia a dia. Nós podemos ter uma ruptura do sistema político do Brasil a qualquer momento, com duas facções tentando se matar. Milhões de coisas podem acontecer. Sociedades já quebraram por muito menos. E você está realmente preocupado com previsões e coisas totalmente aleatórias, teorias de conspiração? Não. Preocupe-se com coisa real. Tenha fé, mas tenha fé em você. A fé que você pode melhorar a sua situação e tornar a sua vida e a vida da sua família muito mais segura com um pouquinho assim de dedicação. Tente se apegar a coisas reais e não teorias fantasiosas, porque senão você vai se frustrar demais com a sua preparação e com o sobrevivencialismo como um todo. A gente é maluco, mas a nossa loucura tem um fundamento muito sólido, que é a preservação, que é a prevenção para momentos difíceis, e não qualquer teoria maluca alienígena que pode te afetar a qualquer momento. Eu desejo realmente que você faça suas preparações, mas do jeito certo, porque eu sei que essas preparações podem te ajudar no futuro, que pode ser bastante próximo. Então, fique esperto, larga a mão dessas teorias de 24/9, de não sei quando que o mundo vai acabar, e comece a se preparar para eventos
reais. Porque, por incrível que pareça, por mais que nós não tenhamos um evento catastrófico desse tipo, nós estamos sim rumando por uma situação bastante difícil, que tende a piorar nos próximos dias. E quem se prepara vai estar mais apto a passar por ela com menos danos. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o checkmate aqui do Guia do Sobrevivente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque aqui, além das teorias da conspiração, a gente também traz para você preparação real, que pode realmente mudar a sua situação de vida. Valeu? Dá uma olhada aqui embaixo nas nossas publicações que vão te ajudar bastante se você realmente quiser seguir esse caminho da preparação real, do sobrevivencialismo real e da autossuficiência para ter uma vida menos longe desse sistema doido que está por aí. Dedo no like, a gente se vê no próximo. Até mais. Aí, eu preciso de uma assessoria melhor. Se o mundo vai acabar, eu preciso pelo menos da data certa para poder gravar o vídeo para as pessoas. Senão, que credibilidade eu vou ter em falar que o mundo tá acabando? Você quer uma plaquinha? Eu quero uma plaquinha, quero alguma coisa que me ajude aqui, pô. Pronto. Daqui. Agora sim, olha aí, ó. Mais um fim do mundo. No outro fim do mundo, eu também errei todas as datas. Você não me passou as datas corretas. Tá bom. Desde Isso. 2012 que eu tô esperando a data certa para anunciar o apocalipse e você erra a data. Você tava em 2000, porque eu já tô esperando de 2000. Já errou de novo. De 2000? Ah, teve o bug do milênio, né? Não, mas eu acho que o pior foi o de 2012, que teve os maias, os asteroides e as coisas Esse todas. tinha uma história mais bonita. Era mais legal, era mais tem elaborado, mais, né?